colocar a vida da pastora Adriana, Senhor, na Tua presença, Pai. Fala com ela, Senhor. Esteja com ela nesse momento, protegendo-a, Senhor, protegendo a sua família, guardando a cada um deles, Senhor. E que ela possa, Senhor, trazer, Senhor, a sua mensagem para os nossos corações, que ela possa falar sobre tudo aquilo que o Senhor deixou para nós. Assim eu lhe peço, assim que eu abençoo a vida da pastora Adriana, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz, igreja amada. Que delícia, né? Já ouvimos Deus desde o início, desde que nós colocamos os nossos pés aqui nessa noite, passando pela abertura, momento dos louvores, de adorar o nosso Deus. Agora no momento de dízimos e ofertas, eu quero te convidar, antes da gente começar a ministração da palavra, nessa série tão abençoada que Deus nos deu para esses meses aí à frente, a você escutar essa canção. Se você souber cantar, cante junto, mas lembre-se de cantar como uma oração nessa noite, preparando o nosso coração para a palavra de Deus. Amém? Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os teus sinais. E o que dizer e o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo seu soprar. E com seu óleo venha nos ungir. E com teu fogo vem nos batizar. E o que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer e o que dizer e o que fazer quando ele vem aqui.
Espírito Santo, vem nos batizar nessa noite. Vem batizar a nossa consciência. Nós cantamos aqui. Com seu óleo, venha nos ungir. Venha trazer um batismo nessa noite de consciência. Vem trazer a revelação do céu que nós precisamos. O Espírito Santo tem liberdade em nosso meio. E que Ele trabalhe nessa noite nas áreas em que mais necessitamos. Em nome de Jesus. Amém, amada igreja? Estamos na série Metanoia. Expansão da consciência, já foi dita aqui na abertura. E no domingo passado, o pastor Beto trouxe uma mensagem muito quente aos nossos corações, né? Aprendendo a dizer não. Quantos sims nós falamos quando, na verdade, não deveríamos ter dado sim, mas usado não. Naquele momento era não. E muitas vezes a gente fala sim e esse sim traz consequências terríveis para as nossas vidas. E ele falou sobre nãos ungidos, os nãos ungidos que nós damos e os nãos ungidos que nós recebemos também. Muitas vezes nós precisamos usar esses nãos ungidos. E isso vem trabalhando já na nossa cabeça, na nossa mente, que vem sendo ungida com a presença de Deus. Porque a palavra do Senhor diz sim, sim, não, não. Seja o teu sim, se sim, e não, se não. O que está falando para nós? Que uma cabeça ungida, uma mente ungida, que é o tema dessa noite, já vai ser projetado. Para você dizer não, você precisa estar com esse óleo sobre a tua cabeça, para você discernir se realmente era para você dizer sim naquela situação ou não. Então nós iniciamos já pedindo a presença do Espírito Santo para ungir nossa mente nessa noite, que você esteja sensível a essa unção nos seus pensamentos. Eu quero te convidar a abrir a santa, gloriosa palavra de Deus, num dos textos que eu particularmente eu acho maravilhoso. Ele é muito conhecido, em todas as religiões se conhece essa palavra, muitos sabem de cor, Salmos 23. E Deus já me deu a resposta dessa palavra hoje por duas pessoas. Louvado seja Deus. Salmos 23. Nós vamos ler o que Deus vai trabalhar no nosso coração nessa noite. Vamos ver se vocês estão afiados no Salmo 23, sem olhar na Bíblia, tá? O sem nem aqui também, hein? O Senhor é o meu pastor, em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz às águas, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu, mesmo quando eu andar por um vale de trevas, de morte, depende da versão, né? Não temerei perigo algum, pois tu estás, a tua vara e teu cajado me para mim à vista dos meus, tu me honras ungindo a minha cabeça, cálice, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão, quantos dias? E voltarei à casa do Senhor. Palavra linda, poderosa. Mas hoje nós vamos ficar só a parte B. Versículo 5, se você trouxe marca-texto, se você quer grifar, anotar aí na sua Bíblia. A palavra diz assim: tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo. Nosso amigo Santo Espírito, venha nos ungir nessa noite. E o Senhor nos honra ungindo a nossa cabeça com óleo. Senhor, então, diante dessa palavra poderosa, que já é uma oração, unge a minha cabeça com teu óleo, unge a minha cabeça, Pai, com a tua presença santa, unge a minha cabeça com o teu amor glorioso, unge a minha cabeça com o teu cuidado sem fim, unge a minha cabeça com o teu ensino, em nome de Jesus. Amém, amados? O rei Davi, o salmista Davi, o adorador Davi, escreveu esse salmo maravilhoso,
E ele escreveu falando sobre um pastor que deveria cuidar das ovelhas. Ele estava trazendo esse contexto nessa palavra aqui. Ele tinha vivido isso. Ele era pastor de ovelhas antes de assumir o trono real. Ele cuidava, como diziam os irmãos de Davi, né, das poucas ovelhas do pai. Mas ele cuidava com tanto afinco, com tanto zelo, que ele foi honrado por Deus, foi ungido na presença dos inimigos, a cabeça dele recebeu um óleo, e ele pôde sentar num trono real, sendo rei de Israel. Mas nesse contexto aqui, ele estava falando como um pastor deveria tratar suas ovelhas. Ele falava aqui sobre o cuidado com elas. Mas ele faz uma alusão, ele faz uma referência, quando ele vai falando do pastor, ele viveu isso na prática, mas ele se colocou no lugar de ovelha nesse momento em que ele escreve o Salmo, e quem passa a ser o pastor dele é o nosso Deus, o meu pastor e o teu pastor, o pastor das nossas almas, o Senhor. E ele fala, como é que o bom pastor... E aí nós fomos para a palavra, né? No 23, verso 5b, unge a minha cabeça com óleo. Ele faz esse pedido ao pastor, porque ele sabia que isso tinha uma aplicação muito viva na vida real das ovelhas, ungir a cabeça das ovelhas. E essa palavra tem uma aplicação também para a nossa vida, como ovelha do bom pastor. Bom pastor. Eu quero moldada, fala como ovelha. E o pastor, na época em que o Davi também escreveu esse salmo, ele andava sempre com um frasco. E tinha algumas composições medicinais. Quando a ovelha, preste atenção, cobra ataque, o ferimento que a cobra abria na cabeça da ovelha ou no focinho, começavam a larvas, focinho pelo nariz da ovelha. E começava então, ao entrando, começava a corroer o cérebro delas. Comiam o cérebro, e isso causava muita dor. E elas ficavam totalmente desorientadas, sem saber para onde ir, porque o mal tinha entrado. E quando esse mal entrava, elas ficavam para o crânio, num dos lugares em que elas morrer. Ele já pegava o óleo, derrubava o óleo, bastante óleo, no focinho, na cabeça toda da ovelha, porque nós estamos aqui nessa noite como ovelha. Bichinho, usa para a tua vida, aplica na tua vida. Este lugar Santo, quando ele vem para cicatrizar todo o ferimento causado pelo mal em nós. Também esse bálsamo, esse azeite, o cheiro era muito forte, ele acabava espantando, incomodavam bastante. E esse óleo também tinha uma outra finalidade: proteger as ovelhas das cobras. Porque quando a ovelha estava bem cheia de óleo na cabeça, quando a cobra tentava dar o ataque, atacar a cabeça dela, traz isso para a tua cabeça. O que acontecia? Os dentes escorregavam e ela não conseguia fixar as presas nas ovelhas. Então era importante a ovelha estar ungida com este óleo.
E muitas ovelhas conseguiam escapar do ataque da serpente, do maligno, ungida. Por isso que Davi dizia, unge a minha cabeça, a importância da unção. Então Davi disse, unge a minha cabeça. Unge por quê? Porque essas larvas e vermes, trazendo para a nossa vida, aplicando para a nossa vida, seria a entrada do pecado em nós. Porque quando o pecado entra, ele entra pelos ouvidos ou pelos olhos. E aí ele vai para o coração e começa a trabalhar. E o pecado nos leva à morte. Assim como as moscas deixavam aquelas larvas lá corroendo o cérebro das ovelhas, até causar a morte, o pecado faz a mesma coisa conosco, se a gente não tiver esse cuidado do pastor sobre a nossa vida. Essa unção que o pastor derrama sobre nós. Davi diz, unge a minha cabeça com óleo. O que ele está falando? Me protege, Senhor, dos dardos inflamados do maligno. Me protege, Senhor, dos ataques do inimigo que vem a todo momento. Espanta o mal da minha cabeça, Senhor. Ele estava dizendo isso para Deus. E numa guerra espiritual, igreja, nós travamos muitas guerras espirituais. Numa guerra espiritual, é a mente que vai ser o primeiro alvo. Porque uma vez que atacou a mente, ataca todo o resto. Por isso a gente muitas vezes... Porque nós estamos no meio de uma batalha espiritual. E aí começam a vir pensamentos contrários, começam a vir flechas do inferno para a nossa mente. Investidas de Satanás para que a gente pense sobre nós. Começa a ter uma contrariedade de pensamentos. Os relacionamentos começam a se quebrar, começamos a nos afastar da presença de Deus, não temos mais disposição para orar, ler a Bíblia, conversar sobre o reino com alguém. Então, os ataques do inimigo na batalha espiritual vêm exatamente para isso, para nutrir pensamento ruim. Aí nós precisamos da unção do pastor, da unção que vem do Espírito Santo sobre nós. E aí vem essa necessidade urgente, quando começam esses pensamentos ruins, vem a necessidade urgente do azeite. E o que é o azeite? É a presença do Espírito Santo na minha mente. E quando o óleo do Espírito Santo vem, o diabo não fica ao derredor buscando quem ele possa tragar. Mas quando nós estamos cheios da presença de Deus, da unção de Deus na nossa mente, da unção de Deus nos nossos ouvidos, da unção de Deus nos nossos olhos, na nossa boca, o diabo não consegue agir ali. Ele não consegue porque o óleo faz as investidas dele escorregarem. Ele não consegue cravar as patas dele em nós. Porque a ação do Espírito está sobre as nossas vidas. Vocês lembram na arca de Noé, quando Noé construiu a arca? Ele mandou, pela última vez, uma pomba. A pomba simboliza o Espírito Santo, para ver se as águas já tinham baixado, para que ele pudesse pousar ali a arca, com a família. E quando a pomba retorna de lá, o que ela trouxe na boca? Quem leu essa passagem sabe. Um ramo de oliveira. Oliveira produz oliva, oliva se faz azeite, azeite se faz o óleo da unção. Então, toda essa simbologia do Espírito Santo aqui, o óleo é um símbolo do Espírito Santo. Então, quando a gente pede, venha me ungir, unge a minha cabeça com óleo, nada mais é que a presença do Espírito Santo ungindo a nossa mente. E ele vai ungir a mente de quem está como? Pedindo isso para ele. Mas não é só pedir, ele precisa também fazer um batismo na nossa mente. Como que ele batiza a minha mente? Com a verdade revelada. Onde está a verdade? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está tudo ligado, gente. O Espírito Santo não trabalha sozinho. Ele trabalha em parceria comigo e com você. Eu preciso abrir a Bíblia. Eu preciso ler as Escrituras. E aqui eu vou ter a mudança, onde o Espírito Santo começa a ungir minha mente. O que começa a acontecer? Vem uma verdade revelada aqui, que antes eu não conhecia. Eu não conhecia que isso era verdade, então eu fazia da forma errada.
E isso trazia pensamentos ruins para mim. Estou falando em primeira pessoa, que é mais fácil de entender. E aí, esses pensamentos ruins, eles só podem ser mudados a partir do momento que eu tenho um encontro com a palavra. Porque conhecendo a palavra, a minha fé aumenta. A fé vem e vem por ouvir a mensagem. Está escrito isso para nós. E aí, o que você pensa quando você lê a Bíblia assim? Você não conhece isso, você está destruindo o seu corpo, está fazendo um monte de coisas erradas com o seu corpo, mas quando você vai lá e você lê as Escrituras, o Espírito Santo também é nosso professor na Bíblia. Ele nos ensina e ele nos lembra das Escrituras, mas a gente precisa vir para as Escrituras. A gente está destruindo o corpo de alguma forma. Ou não está tomando a medicação que o médico passou, ou não está fazendo a caminhada necessária, ou está usando algum tipo de entorpecente que está destruindo o teu corpo, ou está se mutilando às escondidas, ninguém vê, mas aparecem os cortes no seu corpo. As coisas que a gente faz com o nosso corpo. Muitos fazem, né? Quando eu leio aqui na palavra, o corpo é templo do Espírito Santo. Eu tinha uma mentira aqui dentro. Que o meu corpo era ruim, por isso eu precisava destruir. Quando eu venho para a palavra de Deus e vejo isso, o Espírito Santo acende a luz. O corpo é templo do Espírito Santo. Muitas pessoas abandonaram vícios lendo exatamente esta palavra. E muitas outras na Bíblia. Veja lá Martinho Lutero, gente. Ele tinha vários conceitos que a religião que ele estava anteriormente colocou nele. Mas quando ele leu que a fé, a verdade, a revelação só vem pela fé na palavra de Deus, o que ele fez? Na hora, o Espírito Santo ungiu a mente dele. E aquilo que ele entendia de forma errada passou a ser verdade através da unção do Espírito Santo. E é assim que ele trabalha em nós. Então uma pessoa só vai parar de destruir o corpo quando ela verdadeiramente entender que o corpo é templo do Espírito Santo. Estou dando um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que está com o lar destruído, ela vai para o culto. E ela nunca abriu as Escrituras. E naquele dia, o pastor está pregando lá, a casa edificada na rocha. E ela abre a palavra e ela lê. Que a casa é edificada na rocha, e o pastor vai explicar que a rocha chama-se Jesus. E que a casa na areia é uma casa sem Jesus e essa casa vai cair. Que entendimento que ela vai ter de família depois que ela sair do culto? Outro. Ela entrou com um conceito errado, mas quando ela vai para a palavra de Deus, o Espírito Santo trabalha na mente dela, unge a cabeça, estão entendendo? E muda o pensamento, para um novo pensamento, um pensamento melhor, um pensamento verdadeiro. Por isso a importância da gente ler as Escrituras. E uma mente, ela é ungida pela palavra de Deus, uma mente que recebe essa unção, ela vai ser uma mente cheia de paz. Vai ter problema como todo mundo tem, mas vai saber administrar os problemas em Jesus. Vai saber viver o problema esperando em Jesus. Não vai ser um desesperado que vai ficar batendo cabeça como as ovelhas estavam desesperadas quando as moscas entravam e vai rachar o crânio por aí. Não, não vai fazer isso. Porque uma mente ungida, uma mente cuidada pelo Espírito Santo, sabe que tudo nessa vida tem um fim, que acaba aqui, mas para nós começa tudo na eternidade, na vida com Cristo. E o nosso prazer é conhecer a Cristo. Quer ter prazer na vida? O maior prazer de uma pessoa é conhecer a Cristo. Mergulha no conhecimento de Cristo. Quanto mais a gente conhece, nós cantamos, ó, eu encontrei o meu tesouro, o bem mais precioso. Gente, está mudando um pensamento. Se os teus tesouros estão nas riquezas terrenas, você tem um tesouro muito maior. Então o Espírito Santo está ungindo aqui também no momento do louvor, porque a gente está cantando verdades bíblicas. E a gente precisa entender isso, que essa mente ungida, ela vai ser uma mente cheia de paz. Tem medo? Às vezes sim. Tem ansiedade? Sim, às vezes tem. Mas sabe que Deus está à frente e que nós vamos vencer essa batalha. Vai passar essa situação difícil. E a gente vai se levantar em nome de Jesus. E mais uma coisa, sai do engano. Quantas pessoas estão hoje na prostituição, estão vivendo a vida de forma errada, mas não têm o conhecimento da palavra.
Mas a partir do momento que ela bate os olhos e que ela conhece a palavra e ela é liberta pelo poder da palavra, porque, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não existe varinha mágica de culto de libertação. Você vai para o culto de libertação, pá, bateu a varinha, saiu santo. Não é assim que funciona. A libertação vem da gente ouvindo a palavra de Deus. A cada culto, a cada devocional, a cada momento que você lê a palavra de Deus, você vai sendo curado numa área que você precisa e que eu preciso também. Então a gente sai de muitos enganos quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia. E é exatamente isso que essa palavra está dizendo nessa noite, que o óleo é a presença de Deus. E esse óleo, palavra de Deus, presença do Espírito Santo, vai formar uma barreira na nossa mente, mas uma barreira contra os ataques do inimigo. É uma barreira de proteção. No mundo espiritual, as trevas enxergam. Gente, presta atenção nisso. As trevas enxergam uma mente blindada. Uma mente cujo Satanás não tem poder de operar. E como que é essa mente? Uma mente cheia de coisa boa. Porque cada vez que você se enche da presença, o Espírito Santo vai te ensinando, através da palavra, que essa presença tem que ser viva dentro de você no dia. Vão entrando as coisas boas. A gente vai trocando pensamento para mudar hábito. Não tem como ser o contrário. Primeiro trabalha aqui. Depois você vai trabalhar nas mudanças que você necessita no dia a dia. E os pastores no antigo Israel, o que eles faziam? Eles usavam este óleo da unção para 3 propósitos. Primeiro, que eu disse, repelir os insetos, que afastar do mal da tua vida. Deus fala sobre casamento, família, finanças, até sobre a comida. Tudo está escrito aqui. Então, para a palavra, o Espírito Santo me unge. Vou afastando o mal, minha mente está sendo ungida. Segundo, evita conflitos. O óleo que eles colocavam na cabeça das ovelhas também servia para uma coisa interessante. As ovelhas brigavam entre si. Tem ovelhas que brigam aqui entre si? Não, só nas outras igrejas, né? Aqui ninguém. E elas vinham e davam cabeçada uma na outra, golpes de cabeçadas uma na outra. O que acontecia? Quando a cabeça estava muito ungida, elas não conseguiam machucar a outra. Diga, eu estou entendendo. Cabeça ungida não machuca a outra. Presta atenção. Escorregava e elas não conseguiam bater a cabeça delas uma na outra. E, consequentemente, não se machucavam. E é assim para nós aqui, ovelhinhas amadas. Cabeça ungida evita conflito. Foge de situações conflitantes, que vai dar discussão, que vai dar problema. E o mais interessante, curar os machucados. Esse óleo também servia para isso. Por que tem que curar machucado de ovelha? Deixa a ovelha machucada. Não. A ovelha machucada não flui. Ela não consegue acompanhar o rebanho. Ela está ferida. E uma ovelha machucada precisa que o pastor deixe um pouquinho as outras para dar uma atenção especial para aquela. Por isso que não pode ter briga entre ovelhas. Porque naquele momento pode ser que uma ovelha esteja muito bem, saudável, mas tem outra precisando do cuidado do pastor, e o pastor vai ter que carregar, o pastor vai ter que ir lá ungir ela mais vezes, levar o medicamento para ela mais vezes. Cura nos pensamentos, e cura pelos pensamentos só vem pela palavra de Deus, gente. É a palavra de Deus que liberta. É a palavra de Deus que cura as nossas emoções, nossos sentimentos ruins, e a vida vai fluir. Então, quando nós somos curados, e todos nós precisamos de cura em alguma área, a vida começa a fluir, para de ficar estagnado. Somos ovelhas que precisamos desse óleo, desse azeite nos nossos ferimentos, para a nossa vida fluir. Isso é metanoia, gente. E uma coisa interessante, que Davi assumiu um lugar de ser pastoreado por Deus. Eu preciso ser pastoreado por Deus. Para quê?
para que Deus espante da minha vida todo o mal, que Ele possa repelir todos os ataques que vierem contra mim. Então nós precisamos de um pastor que espantar todo esse mal que quer entrar, para espantar todo o ataque das trevas sobre o nosso casamento, família, vida espiritual, vida. Repelir o quê? Esses ataques que vêm nos pensamentos. Porque, como eu disse para vocês, tudo começa na mente. E que pensamentos são esses? Pensamentos obsessivos. Tem que ser. São pensamentos de obsessão, de controle. Para muito com o outro. Deus nos fez únicos. Únicos. Até gêmeos que nascem na mesma bolsa, univitelinos, assim chamados, eles têm diferenças de gostos, eles podem ser iguais na aparência, mas eles têm diferença num monte de coisas se você for conversar. Que dirá nós? Então não adianta ficar comparando, porque fulano é assim, eu sou assim, porque o carro dele é X, porque o emprego dele é Y, porque a voz não, porque sabe essas coisas? Isso são pensamentos de comparações que não deixam a gente fluir. E nós precisamos do óleo do Espírito para isso. Para entender que todos nós somos filhos de Deus. Filhos de um Deus que ama todos iguais. E que o Espírito Santo distribui os dons conforme Ele quer, para quem Ele quer, para usar da forma que Ele quer. Ele não tem filhinhos preferidos, Ele ama a todos. Vamos pôr isso na nossa cabeça. Ele me ama porque eu faço mais jejum. Engano seu. Não é assim que funciona. O papai tem um lugar no colo para todos os filhos. Mas eu vou mais vezes no culto, para tal pessoa não vai. Então, devia cuidar mais da sua vida e deixar o outro que Deus cuida. E a gente tem que caminhar assim, sem comparações. Porque aí, esses machucados vão ser curados em nós e a nossa vida vai fluir. Pensamentos doentios. Sabe aqueles pensamentos que começam a entrar? E que você começa a pensar assim, olha, estão fazendo um motim ali contra mim. Estão falando de mim. Estão tramando nas minhas costas. Eu acho que eles não estão gostando mais de mim. Deixa a sua cabeça banhada no óleo da unção, que isso não vai acontecer. Blinda a tua de Deus, que isso não vai acontecer. Pensamentos depressivos. Aquela tristeza que vem assim do nada, e aquele pensamento de derrota, de ser a pulga do carrapato, se é que existe. Esse pensamento. Muita gente não conhece a identidade de filho e não sabe. Quer ficar lá no lugar do carrapato, ao invés de ser o filho amado de Deus. Pensamentos preocupantes. Será que vai dar? Será que vai sobrar? Será que vai pagar? Será que vai acontecer? Sabe aqueles pensamentos que vão te adoecendo durante o dia? Estamos falando de curar os machucados pelos pensamentos. Vou conseguir? Não vou conseguir? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Está aqui. Troca o pensamento. Salmo 146, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E muitas vezes a gente quer resolver as coisas do nosso jeito. E a gente, além de se preocupar, a gente preocupa todo mundo que está em volta. Pensamentos de desistência. Não vou conseguir, não é para mim, não tem jeito. Eu sou incapaz, eu sou inútil. Isso eu não posso, isso não vai dar. Nutre isso na sua alma para ver onde vai parar. Porque a Bíblia diz que assim como você se vê, na sua alma você é. Então deixa essa mente de derrotado embaixo do seu pé. Satanás quer exatamente isso, que você desista de tudo. Mas Deus diz para a gente o quê? Persistir, está ligado na videira. Ligado na videira verdadeira, persistência. Não desistir. Vai vir tempestade? Vai entrar água no barco? Vai. Mas o barco de Jesus afundou em algum momento? Não afundou. Então o nosso barco também com ele não vai afundar. Pensamentos ansiosos. Esse é o que tem estrangulado muita gente. Não chegou ainda, meus amados.
Basta cada dia o seu próprio mal. Ansioso tem que ler muito Mateus 5, 6 e 7. Para sossegar a alma, trocar o pensamento. E pensamentos de morte. Jesus veio para que nós tenhamos o que mesmo? E por que pensa em tanta morte? Ai, como seria bom morrer, né? Que mundo difícil de viver. Está tão duro viver nessa terra. Ai, Senhor, por que o Senhor não me leva? Agora é a gente que decide isso? Você tem momentos de tormento mental? Responde para você. Você tem momentos de tormento mental? Olha que pergunta forte. Tem algo especial para você nessa noite. Banha, blinda, lava essa mente com a palavra de Deus. Quanto mais palavra de Deus, mais longe desses pensamentos pessimistas nós vamos estar, amados. Mais com uma mente renovada a gente vai estar. E por que eu tenho que fazer isso? Banhar minha mente, blindar minha mente com o Espírito Santo, com a presença dEle. Para que o mal não evolua. Porque vocês viram aqui que o mal cresce. Ele começa a crescer dentro da nossa mente. E nós precisamos entrar com a presença de Deus, com a palavra de Deus. Então eu quero profetizar nessa noite, no nome poderoso do Espírito Santo, uma barreira espiritual, uma barreira aí blindando, de proteção na nossa mente. Pai, como nós precisamos dessa blindagem sobre nós, que esses ataques vêm muito fortes. E o Senhor está falando que só Ele pode livrar a nossa mente atormentada, de tantas coisas ruins que a gente lê, que a gente assiste, que a gente ouve, e a gente nutre, a gente gasta tanto tempo com tela, com um monte de lixo entrando, e não quer que as moscas, as larvas comam o nosso cérebro. É impossível. Agora, quando a gente vai para a palavra de Deus, passa mais tempo na palavra para ver, lê lá Salmos, faz um propósito com Deus de ler Provérbios, o mês inteiro. Vai lá para João, vai lá para Apocalipse, que você vai ver o final da história, que glorioso, que maravilhoso que é o final da história, aleluia. Enche tua mente disso para você ver. Ah, mas eu não gosto de ler a Bíblia. Pega então no celular, já que gosta tanto de celular, abre no celular, mas leia, troca esses pensamentos, vai tirando os pensamentos que estão atormentando, e vai deixando a mente ser lavada, banhada pelo sangue de Jesus. Eu quero profetizar mentes curadas, a começar pela minha, Pai. Mentes blindadas no Espírito Santo, mentes voltadas para a palavra, e o Senhor está ungindo cabeças nessa noite, neste lugar. O Senhor falou claramente comigo no banheiro, eu saindo do banheiro, Ele unge a minha cabeça com óleo. Me veio esse versículo, e isso falou muito forte ao meu coração. Senhor, como nós temos uma mente ungida, como nós fazemos para isso? Gasta tempo na minha presença, investe o tempo na minha presença, busca a minha presença na madrugada. Tem muita gente aqui que acorda 3, 4 horas da manhã, vai para o celular. Não, vai para o joelho, meu irmão. Vai para o joelho, pega a Bíblia, vai para um lugarzinho lá na tua sala, vai para a tua salinha de oração, vai para o teu tapetinho de oração, vai para o teu canto. E busca essa blindagem do Espírito Santo na tua mente, porque os pensamentos ruins vão vir sempre, mas a gente tem que ter os bons aqui para renovar. E isso eu estou dizendo em nome de Jesus, não é nada pela nossa força não, mas é pelo nome de Jesus que nós conseguimos muitas vitórias na nossa vida. Então nessa noite, você saiu da sua casa, eu saí da minha casa aqui para um encontro com o Espírito Santo, para voltar com a nossa mente ungida, banhada pelo óleo, pelo azeite, pela presença de Deus, amém? E aí você vai entender que aquelas coisas negativas, que ficam assim atormentando, que você ouviu há tanto tempo, que ainda estão ecoando aí dentro de você, elas podem ser trocadas pelas palavras que Deus diz a teu respeito. Troca. A mentalidade só troca quando a gente troca aquilo que a gente lê, aquilo que a gente consome. Todos os nossos hábitos são mudados a partir do momento que você tem a revelação da verdade sobre a tua vida. Vai ter mudança também naquela situação que te traumatizou lá atrás. Talvez você tenha vivido um trauma tão grande, e aquilo fica sempre voltando. Mas o Senhor está falando
que Ele é quem cura os nossos ferimentos, os nossos machucados, e esse trauma, essa dor, esse sentimento de derrota, de incapacidade, Ele está curando nessa noite pelo poder da palavra. Ele vem dar vida, Ele vem trazer sonhos que estão mortos, o Senhor vem trazer nessa noite pelo poder da palavra. Ele está ressuscitando neste lugar, sonhos enterrados. Ele está dizendo nessa noite, mas eu preciso da tua parceria também. Eu preciso que você creia que eu faço. Porque não adianta a gente se alimentar da fé do outro. O Senhor quer que você tenha a tua fé individual, pessoal. Sabe aquela traição? Muita gente aqui já passou por traição, golpes na vida. O Senhor está falando, e isso não sai da tua mente. O Senhor está renovando teus pensamentos nessa hora. É noite de cura, é noite do azeite descer. É noite do azeite descer e calar todas as vozes da mentira. Todos os conceitos errados que entraram e ficaram aqui, ó, ecoando. O Senhor está fazendo uma troca. E essa troca chama-se pensamentos ungidos. Unge a minha cabeça, Senhor. Só uma cabeça ungida que vai ter vitórias. Não estou falando de vitória material, estou falando de vitórias no espírito. Alguém talvez que era uma referência de Deus para você e caiu, não está mais no Senhor. Isso não pode abalar a sua fé. Porque deixa eu falar uma coisa, irmãos. Agora nos últimos tempos, isso é o que mais vai acontecer. Pessoas que são referências para você caírem na fé. E você vai cair também? Você vai estar com a mente tão fraca, tão desprotegida, que você vai parar de ir à igreja, você vai parar de cultuar, porque não sei quem lá, famoso, aconteceu isso ou aquilo? Foca a tua mente no céu e deixa o Espírito Santo lavar ela, deixar ela hoje, ó, brilhante com a unção que vem do alto. E as palavras negativas que nós temos dito muitas vezes até sem perceber. A gente aprende que a nossa boca é palavra, é fonte de vida ou de maldição. As palavras que nós liberamos. A nossa boca muitas vezes pode trazer bênção, mas também pode carregar maldições que nós mesmos liberamos. Não é nem o outro que libera para nós. Somos nós mesmos, a maneira que a gente fala. Por exemplo, falas que amaldiçoam o trabalho. Ah, esse trabalho é uma porcaria, eu não gosto. O salário é uma miséria. Olha que palavra. Amaldiçoa os filhos. Fala palavras de derrota na vida dos filhos. Amaldiçoa o cônjuge. Ou até mesmo sobre você. Você fala coisas que denigrem a sua própria imagem. Você se coloca para baixo. O Senhor está falando nessa noite que existe algo aqui na palavra de Deus que chama-se revogar aquilo que foi dito no mundo espiritual. Muita gente não sabe disso. Então vai liberando palavra ruim, e aquilo vai ficando uma atmosfera de coisa ruim. Então nessa noite, se você disse coisas ruins, essa semana, hoje, talvez até aqui dentro da igreja, poucos minutos antes de começar o culto, começa a revogar em nome de Jesus. Diga isso, eu revogo essa palavra em nome de Jesus. Isso não vai prosperar, essa palavra não vai prosperar, porque eu revogo ela em nome de Jesus. Se você disse sobre o seu trabalho, revoga em nome de Jesus. Sobre o seu casamento, revoga. Chama essa palavra ruim que você liberou de volta, porque ela não vai prosperar. O que prospera na nossa vida é a palavra de Deus. Então vamos parar de nutrir coisa ruim que está entrando aqui, ó, com vozes, como diz o nosso pastor, né? As vozes do além. Sabe quais são essas vozes do além que ele sempre fala aqui? A mesma voz que Eva sofreu um ataque lá no Éden. A serpente veio, ó, toda bonitinha, né? Soprando a linguinha, veio linda e fez o quê? Enganou a Eva. Deu um golpe, um ataque em Eva. Ela ouviu a voz do além. Você tem que ficar com o que Deus diz sobre você. Ah, mas só hoje? Não, todos os dias. Por isso a importância da vida devocional, não só de culto, mas você ter o teu espaço na sua casa para o seu culto diário. Ah, mas que culto é esse, pastor? O seu tempo com Deus, a sua oração, o seu louvor com Deus, o que você vai ler naquele dia, a sua meditação. Então, nessa noite, eu pedi para a Isa, para ela cantar um louvor para nós, que fala muito sobre isso, daquilo que entra
de ruim, mas que a gente pode escolher ficar com o que é bom. Então que você possa fechar os teus olhos um instante, receber essa oração, pensar em tudo que você ouviu. E depois nós vamos ungir a igreja. Hoje nós vamos ungir. O pastor vai estar aqui na frente, vai ungir a nossa cabeça. E eu oro nessa noite para que a sua cabeça, para que a nossa cabeça seja ungida e que nada negativo acesse a sua mente. Deus, eu peço uma unção sobre a boca, eu peço uma unção sobre os olhos, mas eu peço uma unção principal sobre os ouvidos e o coração, Senhor. Que o Senhor proteja a nossa mente de todo ataque das trevas, dizendo que nós não vamos conseguir, que nós não vamos alcançar. Nós ficamos com a Tua palavra, Senhor. Nós escolhemos ter a mente ungida, em nome de Jesus. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Sim, Jesus. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Os meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. E eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. E diz que amado sou, diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. E eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. E tudo que eu tenho rendo aos seus pés e a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou Se frágil me sentir. e que não estou só. Espírito Santo, Eu creio sim Espírito Santo, nosso amigo, no que unge. sou. Unge as memórias nessa noite, as memórias negativas, que sejam trocadas por memórias boas,
as dores emocionais sejam curadas por Ti. Que nós aprendamos, ó Deus, selecionar a voz principal. Sim, Espírito Santo, Tu estás aqui. Está ungindo cabeças nessa noite. Está ungindo o coração. Está ungindo pensamentos. Unge a minha cabeça, Senhor. Unge a minha cabeça para não ficar voltando mais no que já ficou para trás. Unge a minha cabeça para o novo. Enquanto a Isa continua ministrando, eu quero pedir, pessoal da mídia, projetar no telão Eclesiastes 9:8. Salomão disse essa palavra. Se tiver na versão Ara, é melhor. Se tiver na Ara. Salomão deu um conselho de sabedoria. Ele disse: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Em todo tempo sejam alvas, brancas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Deixa essa palavra projetada, por favor. Nós precisamos desse renovo na nossa mente. As vestes alvas significa santidade em Deus. E o óleo, a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo, a palavra de Deus, forma essa blindagem na nossa mente. Banha a nossa mente, a nossa consciência. E nós vamos agora para um outro momento. Quero chamar o pastor. Só o pastor que vai ungir as cabeças aqui nessa noite. Todos nós que precisamos dessa unção, nós vamos passar por aqui. Se vocês quiserem formar uma fila por lá, o pastor só vai ungir a nossa cabeça, porque a unção já foi liberada sobre nós. E nós vamos para nossa casa com esse óleo da unção, mas lembrando da nossa parceria com o Espírito Santo, a nossa busca por essas vestes brancas e a cabeça sempre com óleo, em nome de Jesus. E a Isa vai continuar ministrando. Pode vir aqui, Luiz, formar aqui perto do pastor.